A casa foi construída por um político mineiro, depois diplomata, Olinto Magalhães. Foi ministro do exterior de Campos Salles, ministro das Relações Exteriores de Campos Salles. E depois embaixador em Paris, quando veio aposentado para o Brasil, trouxe os móveis que guarneciam a Casa de Paris, e foi com esses móveis que ele imobiliou a Casa de Petrópolis. Ele era casado com uma moça rica. Essa moça se chamava Isabel da Porciúncula de Magalhães. Era a mulher desse Olinto Magalhães. Era uma moça rica, uma rica herdeira, essa Isabel da Porciúncula. E então, eles, de volta ao Brasil, depois dessa temporada na Europa, ele construiu a casa. A casa deve ter sido feita, se eu não tenho certeza, deve ter sido feita por algum... O projeto da casa deve ter sido de algum arquiteto francês, porque todos os detalhes da casa, as ferragens, é tudo francês. Impressionante. Você vê que a arquitetura é francesa. As portas, as venezianas, todo o desenho das esquadrias é todo francês. E assim a casa foi construída. Eles moraram lá muitos anos, no verão, não é? Era uma casa de verão, de veraneio, como todas as outras casas de Petrópolis. Essa casa da Rua Ipiranga, no inverno metropolitano, é muito fria. O pé direito muito alto, não tem lareira, não foi feita para inverno, não tinha aquecimento, não foi feita para inverno, foi feita para o verão. E a casa ocupava um terreno muito maior do que o atual, porque mais para cima da rua, o terreno incluía a casa construída depois dela, a casa seguinte, na mesma calçada da Ipiranga. O terreno pertencia à sobrinha dessa dona Isabel, que herdou a casa e vendeu para meus pais. Ela dividiu o terreno, ficou a casa com um lote menor e o terreno ao lado ela vendeu, ficou mais fácil vender assim. O Olinto Magalhães morreu, a dona Isabel também, e a casa ficou fechada. Eles não tinham filhos. A casa ficou fechada há muitos anos, e quem a herdou foi uma senhora Estela Fonseca Costa, sobrinha da dona Isabel, sobrinha desse casal, não é? E ela depois é que vendeu a casa para meus pais. Meus pais compraram a casa nos anos 50. Então, minha mãe fez uma grande reforma da casa e dos móveis e ficou muito bonita a casa depois da... Mas já a seda das paredes muito arruinada e o que se pôde aproveitar, se aproveitou, mas muita coisa já não seria possível mais aproveitar. Da seda, né? As salas todas de baixo eram, originariamente, né, forradas de seda. E só quando fomos morar lá, quando meus pais compraram a casa, só 2 salas, a grande principal, a sala principal, e uma outra pequena, ainda tinham a seda. As outras já não tinham mais. E fez o possível para aproveitar o que já havia. Tapeçarias muito bonitas, você vai ver das fotografias. E passamos bons tempos. Meus filhos ainda aproveitaram muito quando eram crianças. Meus pais se compraram a casa e se instalaram na casa na década de 50, mais para o fim da década. 58, 59,
60. Eu tinha, nessa época, tinha uns 18, 20 anos. Essa casa foi nossa até já esse século, até 2000 e tal. Ali era a sala de jantar. E era onde tinha o papel do Rugendas, lá, o papel que ilustra a colonização do Brasil. E esse mesmo papel tem lá na sala, chama por isso mesmo, a sala chama Sala dos Índios, Itamaraty, no Palácio Itamaraty aqui do Rio. A casa, o Joaquim Nabuco tem relação nenhuma com a casa. A casa foi de meu pai era filho dele, Joaquim Nabuco. E essa é a relação. A casa pertenceu a um filho de Joaquim Nabuco, mas ele próprio não tem nenhum vínculo com a casa, não. Eu costumo chamar Petrópolis da minha segunda cidade, depois do Rio de Janeiro, porque eu passei todos os verões lá. E então tenho muitas recordações e continuei a frequentar a casa também como depois adolescente e até os 30 anos, né? Até os 30 e poucos anos, já casado. Então, eu tenho as melhores recordações e nós costumávamos andar muito de bicicleta lá. Tínhamos muita liberdade para andar de bicicleta em Petrópolis. E naquele tempo tinha carro de cavalo, né? Então você ouvia aquele barulho das charretes passando. Era uma viagem, você sentia realmente uma viagem no tempo mesmo. Bom, então a gente está aqui diante do nosso casarão, né, onde funciona o campus do curso de Arquitetura e Urbanismo da UERJ, em Petrópolis. E ele é um casarão bem generoso, né, com espaços bem amplos, internos e externos também, cheio de varandas, né, assim, na fachada posterior, frontal, posterior, algumas sacadas laterais também. Então, é um casarão que a gente pode se referir a ele como um casarão eclético, né, que tem muitas referências classicizantes, né, que se referem ali à arquitetura lá com referência na antiga Grécia e Roma, né, como por exemplo as colunas, com capitéis dórico-toscanos que a gente vê, né, como espécie de pilares aqui da casa. A gente tem também cornijas, né, que percorrem o contorno da casa como um todo, aqui entre os dois pavimentos e ali em cima também a cornija do telhado. A gente tem também outro elemento muito característico, são as balaustradas, né, que a gente vê aqui como guarda-corpo, né, das sacadas e varandas, além das janelas, né, que tem frontões também, que é aquele ornamento, né, que fica ali diretamente sobre as janelas, que naquele caso ali ele é triangular. A gente tem um outro ali que ele é arqueado, né? Aqui no caso a gente não tem um frontão, é só uma cornija mais simples também, cornija de janela nesse caso. Agora o interessante dessa casa é que ela tem muitas referências da arquitetura greco-romana, como eu falei, só que ela é eclética ao mesmo tempo, porque se a gente parar para analisar com mais cuidado, a gente vai ver que as colunas, por exemplo, né, elas têm caneluras, que são esses frisos verticais, né, que a gente vê no corpo da coluna, que eles param ali antes da metade da coluna, né? Então esse é um traço assim que foge de qualquer estilo assim mais puro, né? Ou a coluna ela tem o friso nela, no corpo dela inteiro, ou ela não tem, né? Mas parar ali no meio é uma coisa que foge um pouquinho. Além disso, a gente tem também alguns outros elementos, né, como na fachada posterior, né, que tem mansardas saindo do telhado, né, que é um elemento que também não tem a ver com a arquitetura greco-romana e tal, e vai fugir aí, vai destoar nesse sentido, né? E por dentro a gente vê alguns elementos que compõem a arquitetura de interiores, que são os guarda-corpos, né, tanto da escada quanto
da sacada que a gente tem lá em cima, na verdade um mezanino ovalado, né, que é um ferro, ele é feito em ferro fundido, mas é um ferro fundido bem ornamentado, né, que lembra assim um pouco o caule de folhas, né, o caule de plantas e tal, e por sua vez remete ao Art Nouveau, que já é um estilo do século XIX. E temos aí também outro elemento ornamental que pertence ao neoclássico, né, que a gente associa essa arquitetura do neoclassicismo, é aquela pinha ali, ou uma espécie de ornamento em formato de ogiva, né, assim que a gente tem nas quinas das varandas, que também é bem característico da arquitetura do neoclassicismo. Então é um outro elemento que entra aí como característico dessa arquitetura cheia de referências de outras épocas e outras regiões, né, geográficas também e tal, que a gente vê aqui presentes nessa casa. Além disso, na fachada posterior, né, existe também uma janela que tem o formato de um arco, né, um formato assim abaulado, onde tem um grande vitral, digamos assim, um grande pano de vidro, né, que na verdade não é exatamente uma bay window, porque a bay window ela teria um formato teoricamente mais assim chanfrado, né, mas ela tem um formato arqueado, então isso é uma liberdade criativa, digamos assim, que o arquiteto se deu, né, e que corrobora também para esse aspecto marcadamente eclético da residência. Então, por conta dessa questão de não termos registros das plantas originais, muitas vezes a gente não tem ao certo as etapas de construção desse casarão. Se percebe, a um olhar mais técnico, que nós temos uma sobreposição de estilos e de etapas construtivas. Nós temos a planta do casarão, entretanto as fachadas foram levantadas e feitas por trabalhos elaborados por professores juntos aos alunos, juntos ao corpo discente. Ao entrarmos no casarão fica muito claro, fica muito visível tipologias completamente diferentes de uma primeira parte da casa e depois nessa que nós acreditamos que tenha sido uma extensão posterior do casarão. Nesse momento, o casarão, inclusive, está passando por um processo de reforma. Se percebe nessa parede lateral que a argamassa está sendo, toda a argamassa desprendida, ela está sendo decapada para a ação de uma nova aplicação de uma nova argamassa, de uma nova camada de pintura. E o casarão em breve estará muito bonito. Essa argamassa de revestimento, ela ainda é original, ela ainda é a base de cal, o que era uma composição muito comum nesses casarões antigos. Você tem muitas vezes o tijolo cozido revestido com essa argamassa de cal, e era muito comum o uso para os aglutinantes, o uso do óleo de baleia, que dava uma dureza, uma resistência, uma dureza muito grande às edificações. Quando a gente faz essa retirada, essa decapagem dessa argamassa de cal, usualmente a gente encaminha essa amostra para um laboratório para fazer todo um teste de granulometria para chegarmos o mais parecido possível ao traço original e aos elementos da composição dessa argamassa para recompor o que foi retirado, o que está se soltando, né? Então a gente monta novamente uma argamassa à base de cal.